Amém. Querido, eu não sei como você tem olhado a sua vida, chegando aí em outubro, qual tem sido o sentimento que está no seu coração. Será que é de realização? Poxa, tudo aquilo que eu planejei, que eu pensei, que eu sonhei para este ano, eu realizei. Será que tem sido de frustração, de mais um ano você chegar já na reta final, com aquele sentimento de, olha, não consegui, não realizei. Seja quais foram os alvos que você lançou para você mesmo e fez para você. Qual tem sido o sentimento que está no seu coração? Como será que a gente pode fazer o nosso tempo valer a pena? Eu tenho pensado muito sobre essa questão da vida simples. A gente viu alguns domingos atrás aquele texto de Eclesiastes que Deus fez tudo perfeito, tudo certo, e fomos nós os homens que complicamos tudo. E nós somos especialistas em complicar as coisas, em dificultar as coisas. E fazendo uma leitura de um livro também com esse título, Vida Simples, ele traz um estudo, uma pesquisa que foi feita com 1077 americanos. Eles fizeram uma pesquisa com mais de 40 perguntas sobre várias áreas da vida, esses americanos, de várias regiões geográficas, de várias idades, de vários gêneros, crentes, descrentes, e eles tiveram algumas respostas, histórias que eram diferentes, porém, ao mesmo tempo, o que eles viram nessa pesquisa foram as preocupações, eram muito parecidas. E eles ficaram admirados de ver que os crentes tinham muito mais dessas preocupações com a questão do tempo e não conseguirem administrar o tempo. E a conclusão que eles chegaram, e que nem precisava de pesquisa para isso, é que a vida é estressante. A vida é corrida. E muitas vezes você chega eu não tenho tempo para fazer as coisas. Eu não estou conseguindo fazer aquilo que eu tenho que fazer. Está tudo muito corrido. Eu não estou tendo tempo suficiente para fazer o que eu tenho que fazer. E provavelmente você entrou aqui com esse sentimento: eu ando ocupado demais. Eu tenho andado ocupado demais. Interessante que ao mesmo tempo que a gente vê as pessoas dizendo hoje que a vida é estressante, que a vida ela é pesada, que a vida hoje é cheia de compromissos, quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver Jesus dizendo qual era o alvo dele para a nossa vida ao nos dar vida. Eu vim para que vocês tenham a vida e tenham essa vida plenamente, tenham ela abundantemente. Enquanto muitas pessoas se sentem fracassadas, financeiramente fracassados, Deus, através do que Ele ofereceu a nós, que é Jesus, Ele quer nos dar a vida em abundância, a vida eterna, a vida plena. A gente usa isso naquele livreto, Como Alcançar a Paz com Deus. Se o objetivo de Deus é dar paz e vida em abundância a todos, por que as pessoas não têm? Por que as pessoas não conseguem viver isso? Porque talvez você não tenha vivido isso e se sente cansado, se sente como se equilibrando numa corda bamba. A qualquer momento você pode cair, a qualquer momento você pode. E aí quando a gente olha um texto falando sobre vida plena, vida abundante, para alguns isso é utopia, isso não é realidade, não tem como viver isso hoje. Não tem como isso acontecer hoje na minha vida isso, pastor. E alguns textos da Bíblia nos deixam assim, será que isso é possível? Paulo escreve o seguinte em Filipenses 4:4: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se no Senhor. Essa pesquisa realizada mostra que para muitas pessoas a questão de estar alegre é algo que não existe mais.
Porque muitos responderam que não estão se sentindo felizes, alegres, da forma como estão vivendo, com aquilo que estão vivendo. A alegria não é uma realidade na vida de muita gente hoje. E a Bíblia diz: alegrem-se sempre no Senhor. E talvez até alguns nas nossas igrejas locais, ao ouvir um texto como esse, uma mensagem falando sobre isso, começam a se questionar: mas para ele é fácil falar isso. Quero ver ele viver o que eu estou vivendo e dizer: olha, alegrem-se no Senhor. Por quê? Porque a vida se torna tão pesada, tão estressante, tão complicada, que a gente não vê mais como ser alegre no dia a dia, nas coisas da vida. Um dos entrevistados, uma mãe de 42 anos, mãe solteira, ela disse o seguinte: eu gostaria de saber como voltar a ter alegria na minha vida. Eu gostaria de saber isso, porque o que eu tenho feito hoje é somente sobreviver. Eu estou sobrevivendo a cada dia. E tem pessoas que estão assim, não estão vivendo, estão somente sobrevivendo. E querido, nós não fomos criados para viver uma vida miserável, sem alegria. Nós fomos criados para viver uma vida plena, jubilosa. Porém, para a maioria das pessoas, isso não é assim. Muitas pessoas não estão vivendo isso. Para aqueles que são otimistas, uma vida plena, alegre, vitoriosa, é uma ilusão. Para quem é pessimista, isso é impossível. Então, querido, a vida não é tão simples assim. Talvez você já ouviu aquela frase que diz assim: é preciso parar e sentir o cheiro das rosas. É preciso parar e sentir o cheiro das rosas. Talvez alguns olhariam para você e poderiam dizer assim: olha, eu ando tão ocupado e tão preocupado que eu nem sei onde está a rosa. Ainda mais sentir o cheiro dela. Porque nós não temos mais tempo para as coisas simples da vida. E quando eu falo vida simples, eu não estou falando de uma vida onde você vai sentir falta das coisas. Uma vida miserável, não é isso. É quando a nossa família, o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, o nosso trabalho, tudo isso não se torna um peso, mas algo que a gente consegue desfrutar como importante. Mas hoje, para alguns, família, trabalho, os compromissos, o deslocamento no trânsito, onde a gente passa mais de horas sentado naquele banco, dirigindo, e quando a gente chega em casa, a gente está totalmente exausto, cansado, cabeça doendo, corpo cansado, a gente não quer desfrutar e não conseguimos das coisas que de fato precisávamos. E talvez a gente precise desacelerar e tornar a vida um pouco mais simples. Não que a gente vai deixar de trabalhar, ser irresponsável, mas precisamos nos dedicar mais ao nosso casamento, aos nossos filhos, ao nosso Deus. Por isso nós somos convidados à revolução do simples. Pessoas estão sedentas hoje, porque o mundo se tornou complexo demais. Eu não sei se você tem percebido isso, mas alguns anos atrás a gente não tinha isso daqui, não é? Hoje eu vejo alunos, quando eu estava na sala de aula, ó, não pode ficar com o celular. Ah, mas se minha mãe precisar ligar, está aqui. E quando não tinha isso, como fazia? Não sobreviveu todo mundo? Não estamos aqui? Tantas coisas que vieram. E hoje você vê adolescentes e jovens que por conta do excesso, eu não estou falando que não é bom, mas o excesso tem deixado as pessoas doentes. Quem tem que trabalhar na frente de uma máquina, de um monitor ou no próprio celular o dia todo, como chega em casa no final do dia? Você está acabado. Parece que te sugaram. Você se sente totalmente cansado. E as pessoas estão hoje sedentas por esse simples. Toda essa revolução tecnológica
Se transformou numa revolução da informação, foi bênção. Temos acesso a mais informações hoje, a mais produtos, a mais pesquisas, a mais ideias, do que em qualquer outro momento da história. Um pouco atrás, as escolas e universidades se preocupavam com uma grande biblioteca. Hoje os alunos estão no celular, no Google. Quantos de vocês e quantas pessoas que hoje não vão mais no consultório porque procuram o doutor Google, e aí acabam se automedicando de forma errada, porque está tudo aqui, muito fácil, fácil acesso. Podemos planejar toda uma viagem para um outro país apertando algumas teclas. Somos capazes de pesquisar coisas mais complicadas possíveis com o nosso celular. Hoje na aula da EBD, o Alexandre que estava ministrando, ele estava falando sobre a formação das escrituras, e ele pôde mostrar lá para os adolescentes, olha onde nós estamos hoje, olha onde foi toda a escrita, onde aconteceu essa história, no mapa. Um tempo atrás, nós não tínhamos isso. Mas essa abundância de informação, essa revolução da tecnologia, trouxe também algumas complexidades, quando nós não sabemos lidar com isso. Quantas pessoas hoje estão doentes emocionalmente, porque não sabem lidar com as redes sociais? Eu já disse aqui a vocês, eu graças a Deus não tenho mais nenhuma dificuldade com o Facebook. Por que eu faço? Eu deixo de seguir. Adicionei como amigo, tiro a opção seguir. Quando eu entro na minha linha do tempo, só vai aparecer aquilo que eu deixei como o que eu quero ver. Alguma notícia missionária, alguma notícia da igreja. Para que eu vou deixar todo mundo que eu tenho de amigo seguindo? Eu não preciso saber. Porque senão eu vou ser tentado a sentir inveja. Olha, o irmão está viajando de novo, eu estou aqui, né? Olha lá na praia de novo. Não é assim que você fica, quando você fica olhando? Então, eu graças a Deus resolvi isso. Eles dão essa ferramenta. E algumas pessoas, por não saber lidar com tudo isso que nós temos hoje, deixaram as suas vidas muito complexas. Tudo que você vai fazer é relacionado hoje à tecnologia. Então essas 41 perguntas a essas 1.077 pessoas, alguns com filhos em casa, outros sem filhos, mostram o seguinte: todos eles reconheceram que nós temos 4 áreas da vida que nós precisamos fazer uma revolução para que a vida seja mais simples. A área do tempo, dos relacionamentos, do dinheiro e com Deus. Talvez na sua vida é diferente, talvez você não tenha nenhuma dificuldade com o tempo. Você consegue administrar corretamente o seu tempo, você faz a sua rotina diária, a sua rotina semanal, você faz seu planejamento mensal, você tem tudo isso certinho. Você acorda já sabendo o que você vai fazer no dia, você chega no final do dia satisfeito porque você fez além do que você tinha como rotina diária. Você é assim, eu sei que você é. Ou não? Você chega no final do dia, eu esqueci um monte de coisa que eu tinha que fazer hoje, fiz um monte que eu não tinha que fazer. Porque você vai fazendo, atendendo o urgente, e esquece que prioridade. E muitas vezes por causa disso daqui, ó. Não é? Tem hora que eu pego o WhatsApp e falo assim, vou mandar uma mensagem para o irmão para não esquecer aquilo lá. Aí eu abro o WhatsApp e já tem alguma coisa, né? Outra coisa que eu tirei, as notificações. Não toca, não aparece na tela. Eu só vou ver a mensagem quando eu entro no aplicativo mesmo. Tirei tudo, para não ficar sendo tentado por nenhum barulhinho estranho. Então eu entro lá, aí está lá. Aí eu consigo ver. Mas aí eu tenho que mandar uma mensagem para o irmão. Eu vejo alguma mensagem que chegou. Aí eu vou responder essa daqui rapidinho. Eu desligo o celular, coloco de novo no lugar. Eu não mandei a mensagem para o irmão. Não é assim? Você vai fazer já outra coisa e a gente vai vendo esse automático. Então talvez o tempo para você é algo que você precisa melhorar. Talvez é os relacionamentos. Pessoas que precisam de equilíbrio nos relacionamentos.
relacionamentos melhores, relacionamentos mais íntimos, principalmente com a família. Talvez a sua grande dificuldade nesses dias tenha sido o dinheiro. Lutar pelo equilíbrio financeiro, livre de contas atrasadas, da poupança zerada, da renda limitada, dívidas. Quantas pessoas precisam disso hoje? Ou talvez seja Deus. Quantas pessoas que por conta dessa vida tão complicada que vivemos hoje, não tem mais tempo para Deus. Reconhecem que há um vazio que só Deus pode preencher, mas não tem como buscar a Deus, porque estão tão ocupados que não têm tempo para se aproximar do Criador. Então o que falta para a gente ter essa vida mais simples? Falta clareza, falta movimento, falta alinhamento, falta o foco. A clareza significa você saber para onde você está indo. Interessante que olhando isso daqui a gente lembra da gestão, né? Tudo que a gente está aprendendo lá com os ministérios. O pastor Fernando Ieda tem feito esse treinamento conosco e fala um pouco sobre isso. A clareza é eu saber para onde eu estou indo, para onde o Oswaldo está indo, para onde você está indo. Então, antes de iniciar a caminhada para uma vida simples, você precisa saber para onde você está indo. Você precisa de um guia. E muitos estão dando voltas sem nenhum propósito, porque não sabem para onde estão indo. Então, como eu vou planejar investir tempo em coisas que realmente importam? Qual é o meu plano para desenvolver relacionamentos mais saudáveis? Qual é o meu plano para que eu me envolva mais nas atividades da igreja e possa servir com os meus dons e talentos? Qual é o meu desejo com relação a se aproximar mais de Deus? O que eu vou fazer para conseguir isso? Então, clareza significa que você tem um plano. Você estabelece esse plano. Você sabe onde você quer chegar. Alguns dos lamentos dos entrevistados nessa pesquisa, sabe quais são? Eu quero ser capaz de passar mais tempo com meu filho, mas eu trabalho o dia todo, eu não consigo. E quantos desses lamentos são hoje também os seus lamentos? Eu adoraria que as crianças se dessem bem, que parassem de brigar em casa, porque a nossa casa está um inferno. Eu preciso de um apartamento maior, porque o que a gente está morando está nos sufocando. Eu queria administrar melhor o meu tempo para que a gente pudesse ter mais tempo em família. Outro lamento, eu queria um outro emprego, que talvez ganhasse um pouco mais e não precisasse ficar trabalhando 2 em 3. Na área da educação, conheço alguns professores que fazem uma vida louca para poder conseguir uma renda mais ou menos. E aí trabalha manhã, tarde e noite. Lá na cidade onde a gente morava, era bem próximo, como aqui, várias cidades próximas, uma da outra. Ainda davam aula em outras cidades. Imagina a logística. Eu queria ser capaz de pagar todas as minhas dívidas. O estresse da casa iria diminuir, porque teríamos mais tempo juntos. Então, nós precisamos de clareza. E precisamos de movimento. O que é o movimento? Já ouviu falar de congestão? Congestão significa estar bloqueado, estar cheio de algo. No trânsito, congestionamento significa ficar parado no meio de uma fila de grandes carros, de muitos carros. Onde nós morávamos não tinha isso, né? Cidade de 40 mil habitantes. O pastor Adércio lembra quando ele foi fazer o encontro de casal, ele falou, aqui tem semáforo. Eu falei, tem, pastor, estão colocando semáforo aqui. A cidade já tem 40 mil habitantes, né? E não tinha nem o semáforo, né? Era tudo pare no chão mesmo. Aqui não, aqui já tem o congestionamento. E agora, graças a Deus, eu já sei quais são as rotas que eu posso fazer para poder evitar, né? Ferroviários, dependendo do horário, né? A rodovia aqui, que vai para Coca-Cola. Tem alguns horários que você não pode passar. Faz uma rota diferente. E congestão na vida significa o quê? Que você está empacado, sem progredir. Tem muitas pessoas que elas têm
clareza. Elas sabem para onde elas querem ir, onde elas querem chegar, mas não tem movimento. Quando você tem a clareza de onde você quer ir, mas não se movimenta, você não sai do lugar. E eles trazem a história de um homem chamado Tom. Em 7 anos ele ganhou 18 quilos. Em 7 anos esse homem foi para a obesidade. E ele decidiu: vou perder esse peso adicional. Vou perder esses 18 quilos. Mas permaneceu mais 4 anos com esses 18 quilos, mesmo decidindo perder os 18 quilos a mais. Por quê? Ele tinha clareza: eu quero perder 18 quilos. Mas não se movimentou. Não mudou a alimentação, não praticou atividades físicas, não fez nada para que aquilo mudasse. O que aconteceu? Nada aconteceu. Mas aí ele teve um movimento em direção ao seu alvo. Ele começou a ter um compromisso de se alimentar melhor, de se exercitar. E ele conseguiu os 18 quilos a menos. Porque ele tinha clareza, ele sabia onde queria chegar e ele se movimentou. Ele se movimentou. Mas além do movimento, da clareza, nós precisamos do alinhamento. Você já passou por aquela experiência em você estar dirigindo, e de repente você vê que o volante puxa para um lado, ou puxa para o outro, aí você vai fazer a experiência, solta um pouquinho para ver, e o carro está indo sozinho, você não mudou. Isso está mostrando que as suas rodas precisam de um alinhamento, e que não é barato, né? Quem aí já mexe com isso? Quem já fez isso? Você precisa de um alinhamento. Aí você vai lá achando que é só alinhamento, ele traz aquela lista: tem que trocar isso, também tem que trocar isso, daqui também tem que trocar. Você falou: Senhor, por que eu vim aqui? Mas tem que ir, tem que fazer o alinhamento. Não dá para andar desalinhado. Lembra da história do Tom, dos 18 quilos? Sabe como ele ganhou 18 quilos a mais? Comendo 250 gramas por mês. Não foi assim algo, aos pouquinhos, ele foi deixando. Sabe aquela história que você faz em casa? Vou comer só mais um pouquinho, daqui não engorda. E você vai deixando. E isso vai tirando você do alinhamento, vai te desalinhando, vai te deixando você fora daquilo que você tinha como clareza. Em 7 anos ele estava 18 quilos mais do que ele tinha. E a maioria das pessoas não desenvolve as situações problemáticas de uma hora para outra. É de pouco. Um casamento ele não acaba por conta de uma briga de hoje. Foram coisas que vieram. Então, querido, estabeleça onde você quer chegar. Se movimenta em direção ao que você quer. Mas o alinhamento significa que algumas coisas você precisa tirar ou deixar de fazer para que você não saia da rota, não saia do caminho certo. E aí vem o último, que é o foco. O foco é um dos mais difíceis para nós, porque o foco nos leva à perseverança. Eu sei onde eu quero chegar, eu me movimento em direção onde eu quero chegar, eu estou alinhado, eu não vou deixar que nada me tire dessa rota. Mas o foco é, quando surgirem os convites tentadores, para que eu saia fora, eu estou focado, eu não saio. Tinha alguém que vivia assim. Olha o que Paulo diz: não, irmãos, eu não alcancei, e eu ainda estou em movimento em direção a esse alvo. Eu me concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado, olhando para o que está adiante. E ele diz: eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para qual Deus me chama em Cristo Jesus. Eu ainda não alcancei, mas eu me concentro, eu foco. Eu concentro tudo aquilo que eu posso para conseguir.
me esquecendo algumas coisas do passado, olhando para o que está adiante. Paulo tinha um único foco: ser como Jesus. E ser como Jesus movia ele à frente, a fazer as coisas. E você? Você tem clareza? Você sabe para onde você quer ir? E aí eu não estou falando de você fazer os seus planos e deixar Deus de fora. Talvez você tenha vivido uma vida sem esperança alguma. Talvez você olhe para a sua vida, para o seu dia a dia e entende que está tudo bagunçado, desorientado. Deus quer te dar clareza, porque através da palavra Ele mostra para onde a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer. E através da palavra Ele mostra qual é o movimento que a gente tem que fazer para viver essa vida plena. Através da palavra Ele nos mostra como a gente pode alinhar a nossa vida, tirando aquilo que talvez está nos afastando de viver a vida plena e abundante que Ele tem para mim e para você. Através da palavra, a gente pode ficar focado, como Paulo era. É por isso que você participa dos cultos, da escola bíblica, de cursos, de treinamentos, porque Deus fala o seu coração. E Ele não quer que você só ganhe conhecimento, Ele quer que você coloque isso em prática na sua vida. E quantas coisas que talvez você já ouviu, mas não foram colocadas em práticas, por isso que nada mudou. Você não permitiu que aquela palavra, que aquela orientação de Deus fosse real para você. Sabe onde que tem que estar os nossos olhos? Mais um conselho de Paulo. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Ele disse o seguinte: pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida em Cristo, em Deus. Para onde você está olhando? Se você olhar só as coisas dessa terra, as coisas materiais, o que o dinheiro pode comprar, você nunca vai encontrar a verdadeira felicidade. Se você olhar para a palavra, pensando nas coisas do alto, pensando nas coisas que Deus pode te oferecer além das coisas materiais, você vai se sentir satisfeito, pleno. E é por isso que Paulo era um homem que tinha contentamento, mesmo não tendo muito, porque os olhos dele não estavam somente em coisas que eram perecíveis, que ele não ia levar. Sabe por que muitas pessoas estão desorientadas, se sentindo pesadas, com a vida toda bagunçada? Porque o foco deles está somente nessa vida. A gente vê toda essa briga política nesse momento de eleições. A gente vê isso lá no município, vê isso na esfera federal. A grande maioria não é porque quer ver um Brasil mais justo, com menos desigualdades, simplesmente porque eu quero ter o poder. Eu quero poder falar, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu vi muito isso lá na cidade. Eu quero ser o prefeito, e para isso eu faço o que for preciso. Quantos que eu conheci que tinham vários projetos sociais na cidade? Lá na frente eles faziam o quê? Agora é candidato a vereador. Tudo com interesse. Não era para ajudar as pessoas, era porque tinha um alvo. O alvo de Paulo não era este mundo, essa terra. Era o alto. Qual tem sido o seu alvo? Quer ter uma vida simples? Quer aprender a como fazer o seu tempo valer a pena? Pense nas coisas que valem a pena. Pense nas coisas de Deus. Pense nas palavras do Senhor através das Escrituras. Pense em tudo aquilo que Ele nos dá através das esperanças. Traga à sua mente aquilo que te dá esperança. Sabe onde estão meus olhos? Como cidadão dessa terra, a gente vai fazer a nossa parte. A gente tem que voltar. Mas os meus olhos não estão aqui. Meus olhos estão na pátria celestial. É lá que eu vou passar a eternidade. É lá que eu tenho certeza que não vai haver nenhuma injustiça,
ninguém morando na rua, ninguém comendo comida do lixo. Então os meus olhos estão nas coisas do alto e não nas coisas desta terra. Quer ter uma vida mais simples? Mude o seu olhar. Para onde você está indo? Será que toda essa correria para ter e ter é suficiente? Se você conversar com pessoas que trabalham no cuidado paliativo dos hospitais, aqueles pacientes que estão nos últimos momentos da vida, você vai ver que nenhum deles vai pedir assim: olha, pede para trazer aqui o dinheiro que eu tenho, pede para trazer aqui os diplomas que eu já recebi, pede para trazer aqui os prêmios que eu já recebi. Sabe quem que eles querem próximo deles nesses últimos momentos? Família. Pede para trazer aquela pessoa, eu preciso conversar com ela. Pede para aquela pessoa estar aqui comigo, porque geralmente as coisas mais importantes que a gente deixa de lado, que são as pessoas, quem está do nosso lado. É por isso, querido, que o meu compromisso é: eu não vou me apegar com as coisas daqui, eu vou me apegar com as coisas de Deus. Eu não sei qual vai ser a sua escolha, mas eu quero ter uma vida mais simples, uma vida onde eu não preciso ficar escravo das coisas, porque eu sei que a minha morada é no céu. Vamos nos colocar em pé e vamos declarar isso? Senhor, eu quero ter essa vida.